Olá, nesta edição do Papo com o Editor, o broadcast político entrevista Vera Lúcia, candidata à presidência da República pelo PSTU. Comigo, o repórter Matheus de Souza, a quem agradeço a companhia, e fazendo a técnica, Bruno Nogueirão. Bem-vindo todos, muito obrigada, candidata, e obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos e todas. Bom dia, boa noite, boa tarde, conforme a hora que vocês forem acessar essa entrevista. É um prazer imenso poder conversar com vocês, com os leitores, ouvintes, internautas. Tá certo. Então, para começar, candidata, é uma questão que eu estava discutindo com o Matheus, a pauta, e me chamou a atenção. A senhora foi uma das candidatas que ficaram de fora do debate dos presidenciáveis no pool que a Bandeirantes fez. Como a senhora avalia as regras que deixam os candidatos com menos intenções de voto, de acordo com as pesquisas, fora de eventos como esse, que é a hora que o eleitor começa a ter contato, um debate, né? Tem propaganda, as próprias sabatinas feitas pelo Jornal Nacional. A senhora acha que esses critérios deveriam ser mudados para dar igualdade de competição a todos? Sim, sem dúvida, Beth, era a legislação eleitoral, ela é antidemocrática, mas os grandes veículos de comunicação que organizaram debates, sabatinas, também são coniventes com essa falta de democracia da legislação eleitoral, que permite que somente os candidatos que têm grandes máquinas eleitorais participem de debates e sabatinas. Com isso, tanto a legislação quanto os grandes veículos de comunicação terminam impedindo de que a população conheça de fato todos os candidatos, todos, não digo somente a minha candidatura, mas todas as candidaturas. Qual é o projeto dos candidatos, das candidaturas que estão se apresentando para as eleições no país, nos estados? Porque se é verdade que a legislação ela é antidemocrática na medida em que ela cerceia, né, a participação dos candidatos na grade da programação do TSE, é verdade que ela também não proíbe que os grandes veículos de comunicação possam convidar todos os candidatos, entende? Então, na verdade, os grandes veículos terminam selecionando aqueles que podem participar, aqueles que eles querem convidar. Eles não são obrigados a convidar a todos, mas eles também não estão impedidos de nos convidar. E aí, num debate como aquele, fica de fora, por exemplo, uma candidatura como a nossa, que é uma candidatura 100% feminina, negra, indígena, de operárias, de trabalhadoras, que é a cara da população brasileira, é a cara da classe trabalhadora brasileira, e que foi impedida na prática de, naquele debate, poder apresentar o nosso programa, o nosso projeto, para solucionar problemas que são nossos, da classe trabalhadora brasileira, sobretudo aquela que mais sofre, que são as mulheres negras, que são as várias nacionalidades indígenas, os povos indígenas, termina impedindo a classe trabalhadora de ter acesso às nossas candidaturas. E óbvio que, com isso, a gente fica muito mais limitada e a possibilidade de crescer uma candidatura como essa fica praticamente inviabilizada por essas regras e por essas práticas. Perfeito. Candidato, até era uma coisa que a gente estava comentando, que foi criticado também, que por conta de... teve uma ausência dos debates com relação ao racismo e à população indígena nesse primeiro debate. Como é que você avalia essa ausência desses assuntos num debate que é de interesse público para toda a população, né? A gente tendo em vista aí que 54% da população brasileira é negra, segundo dados do IBGE, e esse assunto ficou de fora nesse primeiro debate. Não, é a expressão daquilo que estava lá, porque eram homens e mulheres brancas. Eram homens e mulheres brancas, majoritariamente grandes empresários,
entendeu? E, além disso, e aqueles que são representantes diretos desses setores empresariais, que representam, na verdade, os interesses de uma população majoritariamente branca, quando se diz dominante, enquanto que deixa de fora uma população majoritariamente que é parte da classe trabalhadora, que integra a classe trabalhadora. Porque somente, por exemplo, é 54% da população do país, ou seja, nós somos majoritariamente negros e negras nesse país. E só de mulheres negras, nós correspondemos a 28% da população. E ela é negra e indígena, porque se você olha para a população brasileira, ela é centralmente negra e indígena. Mas, e naquele debate ficou fora. E também ficou fora o ponto de vista da classe trabalhadora, das mulheres da classe trabalhadora, dos negros e negras da classe trabalhadora, dos indígenas que pertencem à classe trabalhadora, porque todos os projetos, as poucas propostas, depois das acusações mútuas que eram feitas ali, as propostas que apresentaram, nenhuma delas corresponde, de fato, à solução dos problemas que nós vivemos. E quais seriam essas soluções, candidata? Que a senhora propõe para reduzir ali, diríamos assim, né, essa imensa desigualdade que a gente vê hoje no nosso país? Uma coisa que é imprescindível e é urgente é resolver o problema da fome e do desemprego. Então, para solucionar o problema da fome, de imediato, por exemplo, é pegar o dinheiro que hoje o governo, junto com o Congresso Nacional, destinam para 5 bancos e utilizar esse dinheiro que vai para a rolagem dos juros e da dívida pública, utilizar para dobrar o salário e para garantir que todos os desempregados, todos, absolutamente todos os desempregados e desempregadas, tenham esse salário para sobreviver até entrar no mercado de trabalho, até conseguir trabalho. Junto com isso, é preciso reduzir imediatamente a jornada de trabalho para 6 horas no máximo. Por quê? Nós estamos num período de tecnologia muito desenvolvida, muito avançada, e não dá para a jornada continuar a mesma. Então, é preciso, para abrir novas vagas de trabalho, para que a juventude e a classe trabalhadora desempregada volte ao mercado de trabalho. Além disso, para resolver de forma definitiva, né, permanente, a questão da fome, é, é estatizar todo o agronegócio, as terras, a indústria de alimentos, de distribuição, colocar esses setores sob o comando daqueles que já trabalham lá, que juntamente com a população vai planejar desde o plantio até a distribuição desses alimentos e só exportar daqui o excedente, ou seja, quando não faltar nada na mesa de ninguém. Por outro lado, é preciso ter um plano de obras públicas que atenda às necessidades da própria população, principalmente os mais pobres, que é 6 milhões, mais de 6 milhões de moradia, saneamento básico, transporte público, e com isso, creches, novas escolas, mais hospitais, indústrias farmacêuticas, de laboratórios também. Com isso, ao mesmo tempo, você resolve o problema do desemprego e, ao mesmo tempo, resolve os problemas que a população hoje vive de dificuldade de não ter acesso a esses bens e a essas necessidades, que não é porque não tem nem recursos e nem falta trabalho para fazer, mas porque só se garante trabalho para se gerar lucro. E como a economia está bombando do ponto de vista de Bolsonaro, que está lucrando absurdamente, então, para esses setores não interessam, mas interessa para nós, porque nós precisamos trabalhar e comer. Agora, candidata, 2 questões aí nas suas respostas que me chamaram a atenção. Uma, um salário a cada desempregado seria o mundo dos sonhos, mas da onde tirar recursos? Que a gente vê aí, né, orçamento apertado. Então, assim, da onde, por exemplo, no eventual governo da senhora, da onde se tiraria? Porque quem acaba pagando a conta de todo mundo é o trabalhador, são os nossos impostos que mandam, né, aí para os cofres públicos. Essa é uma questão. E a outra a senhora falou em estatizar o agronegócio, toda empresa, tal. O que a gente vê na história, que os governos
vide uma Petrobras, né, que é majoritariamente pública, óbvio, tem capital, mas aí permeia corrupção, ineficiência. Isso não seria um desestímulo? Não estaríamos indo na contramão do mundo hoje, que a gente vê uma juventude empreendedora que monta o seu negócio? Não seria premiar a ineficiência? A senhora não teme que isso possa ser visto e falar, então vamos estatizar. Então, de repente, ali fica todo mundo e esses jovens, e esses empreendedores, e quem começou sua empresa do zero, que gera emprego, que é justo, né? Que uma empresa privada hoje ela tem meios de ser fiscalizada, tem, se tiver na bolsa, tem uma CVM. Como é que a senhora me responde essas duas questões? Então, primeiro que a classe trabalhadora, de fato, é quem paga os tributos desse país, porque a grande burguesia só é arrecadado da grande burguesia brasileira 7%. O restante todo quem paga são os trabalhadores empregados, inclusive os desempregados, porque pagam com impostos indiretos. Não seria um Então, ônus a mais para o próprio trabalhador que hoje está empregado? Não seria mais não, o assim problema é uma que os penalidade? trabalhadores mandam esses tributos para o Estado e o Estado manda para 5 bancos. Porque mais da metade do orçamento da União vão para 5 bancos. Então, nós vamos deixar de pagar a 5 bancos, nenhum banqueiro vai passar fome, mas nós vamos garantir o salário para todo mundo que esteja desempregado, porque se esse Estado é responsável pelas regras que, ao fim e ao cabo, leva a esse desemprego absoluto, que é mais da metade da classe trabalhadora, está fora do mercado de trabalho formal. Mais da metade. Né? Então, para Agora, resolver isso, e quem está desempregado precisa comer. Quem está desempregado precisa morar, precisa pagar água, pagar luz, porque as necessidades de quem está desempregado são as mesmas necessidades da classe trabalhadora que está trabalhando. Só que uma tem salário para suprir minimamente as suas necessidades e a outra foi jogada fora do mercado. Então, primeiro, garantir que esse salário seja para a classe trabalhadora, prioritariamente, que está desempregada. Esses recursos, que hoje vão para 5 bancos, não iriam para os 5 bancos, iria para essa classe trabalhadora, para esses trabalhadores que estão desempregados, ao mesmo tempo que tem que ter um plano que insira novamente esses trabalhadores ao trabalho, que ele volte a produzir. Né? E, para isso, reduzir a jornada de trabalho, ter um plano de obras públicas que atenda às necessidades desses mesmos trabalhadores e, ao mesmo tempo que eles passam a trabalhar. Essa é uma coisa. A outra coisa é que a estatização das terras, da indústria e do setor de distribuição, né, que são principalmente multinacionais, né, as grandes redes, né, que a gente passa fome em meio à abundância de alimentos, ela só pode se transformar numa fonte de corrupção, de ineficiência, não. Porque a ineficiência ela é fabricada, porque se as empresas fossem ineficientes, não fossem lucrativas, nenhum empresário ia comprar. Para começo de conversa, não compra. Que empresário faz negócio para lucrar, contrata força de trabalho para lucrar. Então, estatizar, mas esses trabalhadores quem iam comandar, não seria a indicação de nenhum governo para utilizar isso como barganha política e para irrigar a sua base aliada através de todo tipo de falcatrua que retira os recursos dessas estatais, retiram, né? Porque eles vão lá e extraem, né, esses recursos dessas estatais que os trabalhadores produzem e, ao invés de destinar isso para o desenvolvimento da própria sociedade, para a classe trabalhadora desses setores, para os trabalhadores desses setores e para o conjunto da população, vão para os interesses espúrios e mesquinhos, via de regra, dos seus aliados no Congresso, mas também das empresas privadas. Então, a forma que você tem de garantir o controle dessas empresas são os próprios trabalhadores dessas empresas, juntamente com a população. E essas empresas vão pagar impostos para o Estado. Os seus lucros, ou seja, o seu excedente da produção e da riqueza produzida, vai ser para o desenvolvimento desse mesmo país. Entende? Então, a Petrobras, 100% estatal, do poço ao posto, controlado pelos petroleiros que trabalham na Petrobras, que vai eleger a sua administração, que vai planejar
toda a exploração, o refino e a distribuição até chegar ao posto. E com a população também, que vai fazer essa fiscalização. Os petroleiros dizem, hoje, através da FNP, eles fizeram todo um estudo, né? A Federação Nacional dos Petroleiros fez um estudo de que é possível hoje ter a gasolina na bomba, com a Petrobras recebendo 30% de lucros. Gasolina na bomba, R$ 1,60, diesel na bomba, R$ 1,30, e o gás de cozinha que não chega a R$ 50. É disso que nós estamos falando. É de solucionar o problema da inflação, é de resolver o problema do transporte e também baratear, inclusive, a produção de alimentos. Ao mesmo tempo em que você desenvolve essa indústria, porque ela é base, inclusive, que serve de matéria-prima, inclusive para outras empresas, para outros ramos industriais. Então, veja, nós queremos que, com isso, a gente tanto desenvolva o país, gera emprego e sacia a fome, e você acaba com a inflação. Por que é que não fazem isso? Porque Bolsonaro, por exemplo, poderia pelo menos acabar com a paridade de preços de importação. Para fazer isso, ele teria que se enfrentar com os grandes acionistas da Petrobras, que os maiores mesmo são, inclusive, internacionais, e que estão lucrando absurdamente em meio à fome do povo brasileiro, que transporta caro os alimentos, encarece os alimentos, com uma inflação galopante, com o dólar em alta, eles estão lucrando absurdos de dinheiro, enquanto mulheres da minha classe social, negras da minha classe social, que são mais empobrecidas, que têm que cozinhar com carvão ou têm que cozinhar na lenha. Né? Então, é um absurdo total isso, um absurdo total. Então, nós temos empresas que são altamente rentáveis, que são altamente lucrativas, são estratégicas para o desenvolvimento do país e está sendo entregue ao capital internacional, enquanto que o Brasil desce a ladeira de forma acelerada, correndo para voltar à condição de colônia. Isso que nós queremos evitar. Agora, candidata, fazer um plano desse, né, de estatização, um plano, né, amplo, tal, isso, obviamente, depende do Congresso também, não é assim, são empresas, não vai sair desapropriando, tem que ter ali uma base. A senhora acha que, se o PSTU chegar ao poder, vai ter uma base para governar? Porque o que a gente vê hoje no Congresso é que são as ideias, né, de cada candidato, cada Cada setor candidato, econômico. né? E aí, quando chega no Congresso, nenhum partido hoje, nem o Lula, nem o Bolsonaro, que estão liderando, eles têm maioria, eles têm que se compor. E aí surge aquela política. Fechou seu áudio, Beth. Beth. Fechou seu áudio, eu não ouvi. Sem aquela política. Sem o toma lá da cá. A senhora acha que hoje, falando assim, nitidamente, somos capazes de governar sem ter como lidar com o Congresso sem o toma lá da cá? Somos capazes. Incapacitados são eles, que, na verdade, não é que eles são incapazes, eles estão governando por interesse deles. Nós queremos governar por interesse nossos. Então, primeiro, que nós não vamos apostar as nossas fichas, nem colocar os nossos destinos na mão de um Congresso Nacional que vai ser eleito majoritariamente pelo poder econômico desse país, que é quem de fato manda neles. Para isso, tem um pressuposto, que a própria classe trabalhadora está organizada e mobilizada. Por isso, nós chamamos a organização dos conselhos populares, que dentro deles estejam os sindicatos, os movimentos, as associações, as organizações, em todos os cantos, onde a gente discuta toda a vida econômica do país, decida, elabore e delibere. E o Congresso Nacional... candidata, a senhora falou do Congresso, mas governar sem Congresso é típico das ditaduras. Seria uma imposição, então, de um governo totalitário, porque o Congresso está aí, bem ou mal, né, para mediar um pouco ali as relações. Exato, como seria assim, não, né? isso quem faz são os stalinistas e a própria burguesia brasileira e internacional. Nós não. Vai ser a mais ampla democracia, porque é o conjunto da população decidindo, planejando, elaborando e executando e fiscalizando de conjunto. E o Congresso Nacional, para ser democrático mesmo,
vai ter que atender às demandas desses milhões organizados, mobilizados e que vai estar planejando. Porque, senão, ele é quem vai na contramão dessa classe trabalhadora mobilizada, entende? Então, é exatamente o oposto, até porque nós não vamos votar somente no dia da eleição e volta para casa, nós vamos estar votando continuamente, junto à população, todos os projetos, e o Congresso Nacional vai ter que legislar de acordo com essas deliberações. Veja, nós vamos ter uma forma de democracia muito mais ampla do que a que existe hoje, porque todos os pensamentos vão estar debatendo, discutindo, elaborando, fiscalizando e planejando. E votando o tempo inteiro, entende? E o Congresso Nacional vai ter que se alinhar com isso. Consequentemente, não existe ditadura. Ditadura é o que fazem hoje, de certa forma, porque a gente só tem o direito de escolher mal e porcamente entre aquilo que nos apresenta, porque, veja, o fato da gente não estar nos debates, de não estar colocado para todo o povo todos os projetos, na verdade, o povo não decide, ele está condicionado a escolher entre aqueles que mais aparecem. E aqueles que mais aparecem são verdadeiras máquinas eleitorais, é uma burguesia branca, autoritária, machista, racista, LGBTfóbica, que vive, que vão atender os interesses dos grandes governantes, dos grandes empresários, dos banqueiros, dos latifundiários, né, de todo o agronegócio, das grandes indústrias, dos grandes comércios, em detrimento das nossas necessidades. Veja, isso que eles estão fazendo não dá certo. Já não está dando certo, porque nós temos hoje, quando soma, segundo o ILAES, né, quando soma os desempregados, os desalentados, mais aqueles que estão na informalidade, que é o tipo de trabalho altamente precarizado, somam 92 milhões de trabalhadores que deveriam estar produzindo fora do mercado de trabalho formal. Entende? Isso depois de tirarem basicamente todos os direitos da classe trabalhadora, desde com as reformas trabalhista e previdenciária, e também com o teto de gastos. Como é que o governo coloca um teto de gasto para saúde, educação, transporte, para tudo, para sobrar dinheiro para mandar para 5 bancos? É inaceitável um negócio desse. Entende? Não está errado a gente pegar esses recursos e transformar em salário. Errado está o povo e a sociedade trabalhar e os governos, juntamente com o aval do Congresso Nacional, que vive irrigado de corrupção, inclusive, né, todo tipo, tem até legalizado agora, né, porque o orçamento secreto, na verdade, é a legalização do roubo dentro do Congresso Nacional. Errado está isso. E não a gente deixar de mandar esse dinheiro para 5 bancos para atender a necessidade da população. Candidata, o nosso tempo aqui, a conversa é tão boa que está assim voando. Eu quero ver se o Matheus tem mais alguma pergunta e depois eu faço uma para encerrar, porque o nosso tempo aqui, a senhora precisa voltar mais vezes. Mas, Matheus, você tem mais alguma pergunta? A candidata respondeu algumas perguntas que a gente tinha Ela aí no meio. respondeu, exatamente. E eu vou pular direto para a última que eu tinha planejado, que qual seria o perfil dos ministros de Estado em um eventual governo do PSTU? Então, o perfil seria daqueles eleitos pelos próprios trabalhadores dos respectivos setores, ministérios que eles estabelecerem. Então, vão votar sobre tudo. Na verdade, nós queremos viver a mais ampla democracia jamais vista nesse país. Que aí a classe trabalhadora vai participar, vai decidir, eleger ministro e tirar também. Né? Vai eleger ministro, vai eleger governo e tirar também na hora que for necessário. Vai decidir sobre o salário. Governante nesse país tem que ir para ser atendido nas unidades públicas de saúde, de educação, ele e seus filhos. O salário não pode ser maior do que o de um operário qualificado e de um professor, porque nenhum governante é melhor do que um operário e nem melhor do que um professor que é responsável tanto pelo desenvolvimento do país, quanto pelo conteúdo e o ensinamento que ele dá. Então, veja, é um outro jeito de governar que, para nós, pela realidade que nós vivemos, pela experiência que nós temos com o capitalismo, que é de matar a gente, seja de fome, de doença e de bala, e ainda degradar a natureza, é o que permite a gente apresentar um projeto como esse, que salvam as nossas vidas, que saciam as nossas necessidades, em consonância com a própria natureza, porque somos parte dela. Candidata, para encerrar, se as pesquisas estiverem certas, a gente está caminhando para uma eleição presidencial polarizada, de um lado Lula e de outro Bolsonaro. Caso as pesquisas se confirmem, tenha um segundo turno, quem o PSTU vai apoiar?
Primeiro, vamos esperar para ver se tem segundo turno. Segundo, a gente tem tão pouco tempo, Beth. Veja, eu estou aqui conversando com vocês, para mim é ótimo. A gente não tem tempo de falar do projeto da gente. Então, a nossa grande preocupação nesse momento é encontrar mecanismos de levar para bem longe o nosso projeto e o nosso programa. E se tiver segundo turno, aí se vocês me chamarem aqui para uma nova entrevista, aí a gente diz quem a gente vai apoiar, como a gente vai apoiar. Tá certo. A senhora acredita que a eleição pode ser faturada em primeiro turno, então? Essa é uma aposta que tá. Essa também é uma possibilidade. Nada está garantido, não, até o final da eleição. Nada está garantido. Né? O Tá, que eu gostaria mesmo era que nós fôssemos eleitos, né? E que a gente tivesse no segundo turno. mas entre Lula e Bolsonaro, já que o PSD a senhora foi do PT, né? A senhora se decepcionou? Ou o seu coração ainda tem um lado ali que palpita quando a senhora vê o Lula falando? O que a senhora, né? Como é que a senhora está vendo aí a campanha com esse presidente de novo aí no cenário? Olha, naquele debate era uma conversa que era absurda. Cada um que quisesse livrar-se do debate do se é corrupto ou não corrupto. O grande toque ali era dizer o seguinte: olha, eu não sou corrupto, você pode votar em mim que eu não sou corrupto. Uma eleição assim não pode levar a gente para lugar nenhum, não leva a gente muito longe. Mas, veja, eu não tenho nenhum apreço pela política que é implementada pelo PT e também não tenho nenhum apreço pela política implementada por Bolsonaro. Bolsonaro, a diferença que ele tem das outras candidaturas, inclusive da do PT, que é com quem ele polariza, é o fato de que ele tem o sonho de ser um ditador nesse país. E o presidente Lula, o candidato à presidência Lula, que já governou esse país, se os governos do PT tivessem sido bons, a gente não teria Bolsonaro como resultado, né? Porque Bolsonaro é o grande balanço dos governos do PT, tá? Em mais de uma década no país. Então, a diferença é que Lula não ameaça de fechar o regime, mas do ponto de vista econômico, nenhuma das candidaturas que estão postas, né, tanto de um quanto de outro, responde às necessidades da classe trabalhadora. Então, pode ter vitória eleitoral, seja um ou seja outro, mas a classe trabalhadora, a sua vitória está condicionada a ter emprego pleno, a ter comida, não só a picanha que o Lula fala, né? Porque as pessoas precisam de feijão, de arroz, de leite, de café, de casa, de saneamento básico, de escola, de moradia, de creche, de hospitais, entendeu? De médicos, de enfermeiros, de professores, nós precisamos dessas coisas. Uma picanha não resolve isso, entendeu? Tá Um certo, churrasco não resolve isso, tá? tá certo. Candidata, infelizmente o nosso tempo aqui, a gente podia ficar conversando, muito interessante. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Acabamos de conversar com a candidata do PSTU à presidência da República, Vera Lúcia. Agradeço também ao repórter Matheus de Souza, que me fez aqui uma boa companhia, obrigada. E agradeço ao Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte remota. E o melhor conteúdo, você continua acompanhando aqui conosco no Broadcast Político. Muito obrigada.